Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Pelo menos 3 episódios recentes levantaram o debate não só em Uberlândia, na região, mas em nível nacional com relação à violência da mulher, que é um tema que sempre, infelizmente, é recorrente na mídia, né? Para citar esses 3 casos especificamente, primeiro um foi a escolha do tema da redação do Enem desse ano, né, de 2015, como violência contra a mulher. Muita gente criticou, falando com relação à questão de gênero, dizendo que era uma coisa ideológica. Depois, um episódio também um tanto absurdo, que foi alguns comentários com cunho sexual relacionados a uma menina de 12 anos, portanto uma criança, que participa de um programa de televisão a nível nacional, o Masterchef Júnior, da TV Bandeirantes. E por último, um caso que infelizmente é clássico de violência de marido contra mulher, ex-marido contra ex-mulher, que foi um assassinato de uma professora aqui em Uberlândia por um policial militar que tinha um relacionamento com a vítima, foi assassinada com vários tiros e, portanto, esses episódios têm suscitado nos últimos dias, nos últimos tempos, a discussão sobre a violência contra a mulher, que infelizmente ainda é um problema muito sério, acho que em todos os países, mas no Brasil em especial. E para falar sobre esse assunto eu recebo a partir de agora o psiquiatra Ricardo José Vital de Carvalho, também é professor da Universidade Federal de Uberlândia, e a Cláudia Cruz, presidente da ONG SOS Mulher e Família. Primeiro assim, Cláudia, quando tem esses casos de violência contra a mulher, aí falando especificamente sobre esse caso aqui de Uberlândia, que foi o assassinato de uma professora, se não me engano é ex-marido ou ex-namorado, não sei, acho que é ex-marido, a questão vem muito à tona, né? Agora, dá para dizer que a violência contra a mulher tem aumentado, tem se considerado, tem se estabilizado, mesmo que em níveis altos, pela experiência e pelos atendimentos do SOS, da ONG lá. O que você diz nesse sentido? Olha, César, a gente percebe que ao longo do tempo a visibilidade a esses casos vai sendo aumentada, né? Inclusive até pelo estabelecimento de serviços diferenciados para atender esse tipo de demanda, né? E a partir daí a gente vê tanto um acesso, né, das pessoas que vivenciam esse tipo de situação aos serviços que são oferecidos. Por outro lado, a gente sabe que boa parte dos casos podem não chegar nos serviços especializados, né? E além disso, a gente vai também vendo pela divulgação na mídia a questão problemática, o olhar problematizador que é dado a esse tipo de situação, né? Ou seja, há um tempo atrás a gente não tinha serviços especializados e também considerava a questão da violência no contexto da família e no par conjugal como uma questão do âmbito privado, né? Então tem aumentado, as denúncias têm aumentado. Sim, gradativamente aumenta. Isso é um fator positivo. Isso não quer dizer que está aumentando a violência necessariamente, mas que as mulheres estão mais conscientes, estão tomando mais coragem de denunciar os agressores. E digo além de tomar coragem, né, que esse dá a ideia de uma força que a pessoa tem que ter para enfrentar esse processo, né? Mas além disso, César, o que a gente observa é que há casos onde a pessoa começa a se questionar se realmente essa experiência conjugal marcada pela violência é natural, né? Porque a gente percebe muitos casos onde a pessoa entende que isso é tão natural e inevitável que basta simplesmente se entregar a esse processo. É como se algumas mulheres achassem que merecessem apanhar? Chega nesse nível? Eu não sei se merecer, mas entender como sendo algo que compõe a convivência conjugal, né? E aí a gente tem um contexto maior... É quase que fosse o direito do marido ter razão ou não de ter essa imposição física. E ao mesmo tempo, assim, a gente tem todo um contexto social e cultural que, de certa forma, valida isso. Em que sentido? Valida no sentido de que a gente percebe que há situações onde é
legitimado ao homem, né, intervir em situações de conflito por meio da violência, né, e muitas vezes até é justificado pela própria força física, né, ou seja, não tem como uma mulher fazer frente à força física de um homem, né, e se há alguma situação de conflito e ele se dispõe a descarregar nessa situação toda a questão mal resolvida dele por meio da violência, está valendo, né, mas é importante reconhecer que a estratégia da violência, seja ela física ou não física, acaba sendo uma estratégia comprometida de lidar com conflitos, né? E isso muitas vezes pode partir até da mulher, no sentido dela também ser violenta, também ser agressiva, mas também não é uma estratégia que é, digamos, razoável, inclusive para a manutenção da convivência e da própria vida. Historicamente não é recomendável, porque, né, quando chega nesse nível, geralmente é porque o diálogo já não existiu ou não tem mais. E assim, o que a gente recebe dos casos são histórias, né, onde a violência é a marca da convivência, não é algo eventual, não é algo momentâneo, é a marca, né? No sentido de que frequentemente a violência acaba sendo uma estratégia para lidar com conflitos, com diferenças, né? E aí a gente tem diferentes níveis de violência. Parece ser mesmo algo cultural, né? E modelar também, né? Existem os modelos de família, né? Essa coisa vem sendo historicamente mantida, né? Porque a mulher vê a mãe apanhar, né? E ela acaba entendendo isso como algo não tão questionável. Eu diria que, então, que na cultura brasileira, homem bater em mulher não chega a ser tão absurdo. Mundial em geral. É porque, assim, na verdade, a gente sabe que a violência contra a mulher não está restrita às classes ao nível de renda, né? As classes com menor nível de renda. Parece que nível educacional, né? Também. Parece que em alguns países, mesmo com nível educacional adequado, mais alto, isso também qual que é a origem? Claro, tem a origem física, né? O homem fisicamente é mais poderoso, né, do que a mulher, por questão biológica, né? O homem tem uma imposição física. Mas por que isso então é uma coisa que é arraigada, vamos dizer assim, no ser humano de maneira geral, né? Seja num país mais ou menos desenvolvido? Se a gente fosse pensar de uma maneira mais ampla, todo animal da natureza é agressivo. Existe uma diferença entre agressividade e violência, né? Todo bicho é agressivo por natureza e é necessário que ele seja agressivo. É instintivo? Para se proteger. Animal da natureza é um recurso de sobrevivência, né? A agressividade. Já a violência pode ser entendida de uma outra forma, né? A violência realmente é uma linguagem. Inclusive existem duas definições de violência. A violência impulsiva é aquela que não é refletida, né? Num afã de uma emoção, existe aí algum ato de violência. E aí a violência instrumental, que é a violência premeditada, calculada, raciocinada, para que se faça algo, né? Então a violência instintiva, impulsiva, ela é muito mais emocional. Então geralmente muitos desses casos de violência são gerados por estados emocionais, né? Está lá uma raiva por alguma situação e é interessante porque na maioria das vezes isso são gerados por diferenças de ideias, né? E muitas vezes nem são coisas tão graves, coisas do dia a dia, uma coisa tão simples suscitar aí tanta emoção, tanto sofrimento. E aí nessa história de uma diferença eu sinto uma dor, o outro me causou uma dor, eu preciso devolver essa dor, eu não quero ficar com essa dor, e aí eu vou causar uma dor maior. E essa coisa vai assim. E aí mas aí é meio que uma relação de poder? Sim, é uma linguagem onde eu preciso causar mais dor em você do que você me causa. Para eu provar que eu sou mais forte, mais poderoso. E eu mando, que eu coloco. A relação de dominação, né? Então, aí que é a questão, né? Do eu mando. Quem manda? Quem manda no pedaço? É comum. Quando o doutor fala, né, a respeito desse caráter impulsivo da violência e do caráter instrumental, né, a gente percebe que, dependendo da qualidade da convivência do par conjugal, essa instrumentalidade ela passa a ser uma estratégia de convivência, né? Ou seja, se num primeiro momento eu me senti incomodado e agi impulsivamente,
mas ao mesmo tempo, enquanto ser humano, eu vejo as consequências disso, né? Numa relação de dominação, a provocação a essa violência, ou uma atitude violenta já intencional, ela passa a compor o processo, né? E reafirma lugares, né? Pode haver casos, inclusive, que o processo de violência começa por um evento impulsivo e que depois vira uma violência instrumental, ou seja, uma coisa premeditada. Nesse processo de dominação, ou seja, o homem, que é o mais comum, ele bate na mulher uma vez, depois bate outra, e até não bater vira um ato de violência. Desse jeito, né? Sim. Olha, dependendo do comportamento. Você não apanhou, está no lucro. Sim. Porque também, né, a gente percebe assim, a violência física é um tipo de violência, né? Então a gente, na convivência, né, nesses casais em que tipicamente acontecem eventos de violência, muitas vezes ela acontece de uma maneira sutil, né, baseada em posturas de desrespeito, né, de controle, um controle excessivo. Eu quero que você faça isso ou não quero que faça aquilo. O olhar. Estou discutindo com você, se você precisar de conversar comigo, ficar em silêncio, com certeza você vai suscitar em você algum sofrimento. E é uma forma de dominação. Sim, são várias formas, né, de dominar um olhar, né? E a questão é relacional também, né, no sentido assim de que se um se porta desse jeito, com essa disposição de dominar, né, a outra parte, à medida em que vai se colocando meio que refém, né, e vulnerável a isso, essa violência ela vai tomando corpo, né, chegando a um ponto, inclusive, em que a violência não física, ela é uma violência severa, né, a gente tem aí nas demandas dos casos que a gente atende, inclusive até uma confusão no caso por parte das mulheres, se realmente elas estão sofrendo violência ou não, né, não tem nenhuma marca no corpo, não, né, não, e a tem gente agressão física. E a gente tem, inclusive, enquanto característica da demanda para o judiciário, a prova física, né? E essa mulher fica em dúvida, será que eu estou sendo violentada? Né? Será que realmente eu estou... E quando não há a violência física, como configurar que de fato... A questão é quando o doutor fala a respeito, né, dessa violência, né, que se impõe a uma das partes, né? O que a gente observa é que a violência, diferentemente da agressividade, que é um recurso nosso, né? A violência ela tem um caráter destrutivo, né? E que, enquanto o caráter destrutivo, provoca o sofrimento no outro. Isso, né? Então, a gente recebe pessoas com um nível de sofrimento intenso, com adoecimentos físicos. Né? Adoecimentos físicos, adoecimentos mentais, depressão, ansiedade, o próprio prejuízo no relacionamento familiar, criação do filho, problemas com os filhos, né? Em tudo isso, se a gente for fazer um diagnóstico, a gente consegue achar por vários fatores aí, né? Não físicos, né? Um adoecimento familiar. E aí isso tem que ser cuidado sobre todos os aspectos. Sim. É muito comum, né, com consequência, né, quadro depressivo, quadro ansioso, abuso de substâncias, né, a mulher começa a beber, começa a usar droga como maneira aí de estar lidando com essa dor. Eu tenho que chamar um intervalo para, na sequência, eu queria abordar o seguinte, com o fato de as mulheres estarem cada vez mais independentes, né, isso de alguma forma, ou ao menos não deveria estar contribuindo para diminuir a violência contra a mulher, na medida em que a questão financeira, que era um grande mecanismo de dominação de poder do homem, hoje ele é menor. Se isso acontece ou não, depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Falando sobre violência contra a mulher. Ricardo, eu fechei o bloco anterior falando de que o fato de as mulheres estarem muito mais independentes financeiramente
Em teoria, deveria ser um fator que deveria minimizar a violência contra a mulher. Porque antes, uma forma de violência muito comum, talvez a mais comum, era a violência, a relação de poder estabelecida a partir de quem tem o dinheiro. Tipo assim, olha, quem manda sou eu tenho dinheiro, eu que pago as contas, então você não me enche o saco, porque sou eu que determino o que pode e o que não pode. Hoje não, a boa parte, se não a maioria das mulheres, é independente financeiramente. Por que que isso não reflete nessa relação de poder, como deveria? Se a gente for pensar pelo aspecto cultural, a remuneração da mulher ainda não é adequada como é do homem, né? Então, se a gente pensar que houve alguma melhora... Mesmo tendo uma renda, ela ainda está fragilizada na relação. Talvez ainda haja, né, uma fragilidade. Alguns casos devem ser assim, talvez a mulher tenha um pouco mais de argumento por essa não dependência, mas talvez não sejam tão significativos. Talvez a maioria ainda seja de uma percepção de que como é que vai sustentar os filhos se não tiver essa referência financeira. Como melhorar a relação na medida em que a gente tem uma cultura muito machista? E aí, quando eu digo machista, não estou dizendo por parte só dos homens, né? É muito comum as mulheres serem machistas, né? Então, e aí é uma relação, não só a relação de que quem manda sou eu, homem, mas uma relação de que quando tem a traição, por exemplo. Isso, eu acho na relação. Muitas mulheres culpam a mulher, a amante, não o marido. Sim, eu acho assim, é um tema muito variável, né? Para mim, o que eu acho que deveria acontecer no início de uma relação é que essas regras fossem estabelecidas, o quase nunca é. Né? Assim, costuma combinar mesmo? Assim, olha, o que você entende? Porque às vezes eu não vou começar relacionamento com alguém. Mas se você entende que você pode ficar com mais de uma mulher, eu não quero ficar com você. Né? Acho que é uma coisa assim que geralmente não acontece no começo de uma relação, aí você chega lá no meio da relação, a pessoa se manifesta, mostra como que ela é. Naturalmente e culturalmente ela se mantém assim. O problema é que ela não se manifesta quando está namorando. Não está no início. Vamos dizer que ele era um namorado e outro marido. Sim, com certeza. Aí para a mulher que está nos assistindo, eu vou colocar o senhor em dificuldade. Como a mulher pode fazer para tentar descobrir aquele namorado como seria marido? Não vamos ser machistas, né? Porque isso é com as mulheres também. Também, claro, também. Mas é mais comum porque a relação de poder... Sim, talvez pela característica que as explicações são variadas, né? Da proliferação genética, né? A história do homem ser plural e a mulher ser singular, né? É uma coisa muito delicada, tipo, né? Segura sua cabra que meu bode tá solto, né? Quer dizer, o homem é o conquistador, o homem e a mulher não é. É uma coisa muito criticada. É cultural, né? Mas eu acho que assim, essas relações que eu estou dizendo aqui são as ideias, as crenças que são feitas sobre relacionamento, né? Existe uma coisa que mantém, que muitas vezes tem a ver com isso, é a ideia de que a mulher que o cara tem um bom coração. Né? E apanha 10 vezes e ainda não, mas ele tem um bom coração. Aí 10 anos apanhando, não, mas ele tem um bom coração. Isso acontece muito, a mulher justificar a violência do marido? Tipo assim, olha, não, ele estava desempregado. A gente vê muitas vezes um conflito interno dessas mulheres, né? Porque ao mesmo tempo que ela convive e lida com situações que são de extremo sofrimento, né? Ela alimenta a expectativa de que em algum momento isso vai ser revertido, isso vai ser modificado. E assim, quando o Ricardo fala, né, a respeito da questão, né, de uma programação prévia, né, um conhecimento, a gente está falando aí de uma abordagem mais racional, e a gente até pode fazer isso, né, mas a gente precisa reconhecer que a ligação dos casais ela tem um caráter afetivo, né, e que muitas vezes vão surgindo nessa convivência, por conta dessa experiência afetiva, sentimentos e atitudes que até então não se manifestavam, né, porque isso vai sendo construído ao longo do tempo. Há né? casos de reverter, ou seja, aquele marido violento mudar o comportamento? Olha, a gente ou tem... não, aquele sujeito tem aquele perfil, ele vai manter ele... Eu acho que vai depender muito de características dessa e até da função da violência para essa pessoa, seja ela homem ou mulher, né? Porque muitas vezes é como se a violência fosse a tábua de salvação, né? Se não for por meio da violência, o que eu faço? Né? Como é que eu me resolvo? Às vezes o sujeito acha que bater na mulher é um direito
constitucional o ser homem. Quando ele é denunciado e se vê de frente da justiça, às vezes eventualmente, inclusive preso, o sujeito toma um susto às vezes. Não há caso desse susto ser suficiente para o cara falar, peraí. Pois é, nós tivemos, César, na ONG, uma atividade que para a gente foi bastante ilustrativa, né, que foi o atendimento de autores de violência conjugal a partir da instauração da Lei Maria da Penha, né, que inicialmente obrigava, né, o homem a ser atendido, né, para poder trabalhar essa questão. Isso virava uma pena. Era uma pena. Ele era obrigado, né? Então a gente tinha aí atividades, né? O SOS, por exemplo, estabeleceu atividades reflexivas, né? E informativas. Eram grupos de homens para os quais a gente apresentava tanto informações sobre essa questão da Lei Maria da Penha e da violência, e mesmo relacionada a história, né, da relação homem-mulher e como a violência vai se estabelecendo contra a mulher ao longo do tempo, mas também fazíamos uma abordagem reflexiva e vivencial, né, no sentido de que esse homem pudesse lidar... Não faz mais? Nós fizemos, né, e foi uma atividade pontual e que podemos retomar a qualquer momento. Hoje mas não no caráter... Deu resultado. Deu que o sujeito era obrigado aí. Num primeiro momento obrigado, mas depois não obrigado, né? E a gente teve grupos que tiveram um resultado bastante importante no sentido, primeiro, de se manter na atividade, né, no atendimento, né, porque não deixava de ser um atendimento. E as reflexões produzidas, as falas, as discussões, elas deixaram bastante claro uma situação também de muito incômodo desse homem que é violento, né, porque ele acaba tendo a violência como uma estratégia para resolver conflito e que ele também se dá muito mal com isso. Sim, né? Não é possível que ele esteja satisfeito e feliz. Né? Num momento ele pode até se realizar, mas felicidade não é possível um homem batendo no mulher, é possível feliz. Que ele tenha prazer, mas não a curto prazo. Pode ser que ele descarregue algo nesse momento, mas depois, inclusive, a própria manutenção da convivência sugere que alguma disposição para estar junto dessa mulher ele tem, né? E há momentos também, a gente percebe nesses pares conjugais, que não é só evento de violência que acontece na vida desse casal, né? A gente tem aí uma vivência de altos e baixos, em alguns momentos uma violência intensa, né? Não necessariamente chegando à morte, mas depois uma calmaria, uma aproximação, né? É possível, do ponto de vista psíquico, um sujeito que tem um perfil violento, ele mudar realmente ou não? Olha, você que tem um convívio com um marido violento ou vice-versa, isso não tem mais jeito. Não, com certeza. A gente tem como abordar as motivações, né? Quais foram as origens dessa violência, fazê-lo refletir, né? Acerca dessas origens, né? Fazer reconhecer os prejuízos, fazer reconhecer os motivos de manter, fazer reconhecer os prejuízos, os ganhos que ele imagina estar tendo, os prejuízos reais que ele está tendo. Né? Isso é uma boa abordagem terapêutica, a gente consegue sim fazer uma pessoa dar um insight. Né? E, inclusive, até é importante... Tem que ter, antes de tudo, o interesse da pessoa em melhorar, né? Com certeza. Né? Com certeza. E, inclusive, assim, até vendo o histórico desse sujeito, né, em termos do que ele vivenciou e que se desdobrou numa atitude tão violenta atual. Né? Mas aí não corre de vitimizar o violento, porque o que acontece muito no pensamento machista é o seguinte: até no assassinato que teve recentemente aí surge um monte de conversa, né, que provavelmente nada é verdade, mas porque ela não largava do pé dele, ou ela traiu ele, quer dizer, como que se justificasse um ato violento, nesse caso extremo, que foi de um assassinato, né? A abordagem desse tipo de demanda, seja para o homem, seja para a mulher, ela tem a perspectiva de implicar a pessoa no processo que ela constrói na relação com o outro, né? E aí, quando a gente pensa na vitimização, a gente muitas vezes pensa em amenizar o problema, porque afinal de contas, né, coitado, não deu conta. E a proposta não é essa, né? É para que justamente a pessoa supere essa condição de convivência e consiga se estabelecer de outra forma implicada nesse processo de relacionamento, né? Para que ela responda enquanto sujeito. Tanto que a ONG, ela não tem nenhuma solução pronta para oferecer, né? A pessoa chega lá para ser atendida, ela vai ser entendida no processo dela, dessa vida com violência,
tudo que pode estar relacionado diretamente ou indiretamente a esse processo para que ela se estabeleça enquanto sujeito da vida dela, né? Porque senão seria muito cômodo, né? Ela chegaria lá, a gente passaria a mão na cabeça, ou o homem ou a mulher, a partir daí, inclusive retomaria outros contatos, porque é muito comum isso, né? Essa questão está mal resolvida, novamente ela vai, mesmo que seja um novo relacionamento, viver uma situação de sofrimento e viver de novo e vira um ciclo vicioso. Acho que é os dois reconhecerem que a gente perdoa 70 vezes 7. 70 vezes 7 é algo próximo do infinito, mas não é infinito às vezes. Tem um limite. Tem um limite, né? Então a gente deve perdoar muito mais. O homem violento ser essencialmente inseguro, ou seja, a violência ter como origem a insegurança? Eu entendo como muito frequente, né? Na verdade, a agressividade do animal ela é gerada quando ele é ameaçado, né? Na natureza, lá aparece um outro animal que quer invadir o território, quer agredir, ou quer tomar a fêmea, matar alguém da espécie, ele agride. O ser humano talvez não fosse nada físico, né? Às vezes físico, mas nesse caso aí talvez fosse mesmo algo do mundo das ideias, algo do mundo dos sentimentos, né? Parece que existiria aí uma insegurança nesse sentido, né? Que poder que a mulher talvez fosse estabelecer, né? Dentro desse mundo das ideias, do mundo dos sentimentos, que eu preciso agredir para não ser dominado. Como se o sujeito sentisse, ele perde a discussão, ele não tem argumento, ele vê que a mulher é muito mais capaz no sentido de argumentar. E é até mais fácil. Ele apela literalmente. É mais fácil, ele simplifica. Resolve a discussão. Não precisa a violência, desdobrar. ela acaba com a discussão. Na verdade, na prática, o sujeito não suporta a discussão. Essa que é a verdade. Agora, para a gente finalizar, eu acho que, né, para tentar arrematar essa nossa conversa, uma coisa que você falou que é recomendável é tentar estabelecer acordos. Sim. Como estabelecer esses acordos? Sim. Determinando limites, olha, tem coisas que eu admito, tem coisas que eu não admito? Sim. É como se fosse um contrato mesmo? Sim, algo próximo a isso, né? Para que as coisas ficassem mais claras. Na maioria dos relacionamentos que a gente vê, as pessoas se agridem sem ter esclarecido o que o outro pensa e o que eu penso, as coisas não ficam entendidas. Em que momento fazer esse acordo? Eu acho que é durante o relacionamento. Tem muito a ver com o aspecto afetivo. Mas ou a qualquer momento. A qualquer momento. Antes. Assim, conhecer uma pessoa antes, né? Saber o universo dela, saber como é que ela entende as coisas, acho que isso é fundamental, né? Mas durante o relacionamento pode ser feito, deve ser feito então, continuamente. Nessa dinâmica, por exemplo, morar junto antes de casar, talvez fosse uma Aí nós vamos ficar numa coisa bem delicada. Será? Porque algo polêmico. Mas acho conviver. Com mais... Conviver e dar a oportunidade de conhecer uma pessoa melhor, né? Saber o universo dela. Buscar caminhos nesse sentido. Às vezes o histórico dessa pessoa em outros relacionamentos. Eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, né? Eu acho que o namoro, ele é um momento de se conhecer. Né? Um momento de ter contato, né? Como dizia uma professora minha, de botar reparo, né? Tem algumas coisas que podem nos chamar a atenção, causar estranhamento, verificar a possibilidade de conversar sobre isso, né? Porque o que a gente percebe via de regra é que algumas coisas vão sendo aceitas, mesmo quando há uma discordância, e aí vai virando uma bola de neve. E chega uma hora... a dinâmica do relacionamento. Infelizmente nosso tempo terminou. Ricardo, obrigado pela presença, Cláudia também. Eu acho que duas coisas ficaram claras. Eu preciso conversar muito, né? Fazer acordos e também, e quando o caso chega num nível que não dá para aceitar, extremo, denunciar. Né? E quando denunciar, só finaliza com o meio para denunciar. Olha, o SOS Mulher fica na Rua Feliciano de Moraes, número 6262, o telefone lá é 3215-7862. 7862. E nós oferecemos serviços gratuitos em serviço social, psicologia e direito. Muito obrigado, então, pela presença aqui no Goiânia TV Debate. E a você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado pela atenção. A gente se vê no próximo programa. Até lá.